O existencialismo é um humanismo. Jean-Paul Sartre. Gostaria de defender aqui o existencialismo de uma série de críticas que lhe foram feitas. Em primeiro lugar, acusaram-no de incitar as pessoas a permanecerem no imobilismo do desespero. Todos os caminhos estando vedados, seria necessário concluir que a ação é totalmente impossível neste mundo. Tal consideração desembocaria, portanto, numa filosofia contemplativa, o que, aliás, nos reconduz a uma filosofia burguesa, visto que a contemplação é um luxo. São estas, fundamentalmente, as críticas dos comunistas. Por outro lado, acusaram-nos de enfatizar a ignomínia humana, de sublinhar o sórdido, o equívoco, o viscoso, e de negligenciar certo número de belezas radiosas, o lado luminoso da natureza humana. Por exemplo, segundo a senhorita Messier, crítica católica, esquecemos o sorriso da criança. Uns e outros nos acusam de haver negado a solidariedade humana, de considerar que o homem vive isolado. Segundo os comunistas, isso se deve em grande parte ao fato de nós partirmos da pura subjetividade, ou seja, do penso cartesiano, ou seja ainda, do momento em que o homem se apreende em sua solidão, o que me tornaria incapaz de retornar, em seguida, à solidariedade com os homens que existem fora de mim e que eu não posso alcançar no costo. Na perspectiva cristã, somos acusados de negar a realidade e a seriedade dos empreendimentos humanos, já que, suprimindo os mandamentos de Deus e os valores inscritos na eternidade, resta apenas a pura gratuidade. Cada qual pode fazer o que quiser, sendo incapaz, a partir de seu ponto de vista, de condenar os pontos de vista e os atos alheios. Tais são as várias acusações a que procuro hoje responder, e a razão que me levou a intitular esta pequena exposição de O existencialismo é o humanismo. Muitos poderão estranhar que falemos aqui de humanismo. Tentaremos explicitar em que sentido o entendemos. De qualquer modo, o que podemos desde já afirmar é que concebemos o existencialismo como uma doutrina que torna a vida humana possível e que, por outro lado, declara que toda verdade e toda ação implicam um meio e uma subjetividade humana. A crítica básica que nos fazem é, como se sabe, de enfatizarmos o lado negativo da vida humana. Contaram-me recentemente o caso de uma senhora que, tendo deixado escapar por nervosismo uma palavra vulgar, se desculpou dizendo: "Acho que estou ficando existencialista." A feiura é, por conseguinte, assimilada ao existencialismo, e é por isso que dizem sermos naturalistas. Se o somos, é estranho que assustemos e escandalizemos muito mais do que o naturalismo, propriamente dito, assusta ou escandaliza hoje em dia. Aqueles que digerem tranquilamente um romance de Zola, como A Terra, ficam repugnados quando leem um romance existencialista. Outros, que se utilizam da sabedoria das nações, profundamente triste, acham-nos mais tristes ainda. Mas será que existe algo mais desesperançado do que o provérbio "A caridade bem dirigida começa por si próprio" ou "Ama quem te serve e serás desprezado, castiga quem te serve e serás amado"? São notórios os lugares comuns que podem ser utilizados nesse assunto, e que significam sempre a mesma coisa. Não se deve lutar contra os poderes estabelecidos. Não se deve lutar contra a força. Não se deve dar passos maiores do que as pernas. Toda ação que não se insere numa tradição é romantismo. Toda ação que não se apoia numa experiência comprovada está destinada ao fracasso. E a experiência mostra que os homens tendem sempre para o mais baixo, e que são necessários freios sólidos para detê-los, caso contrário, instala-se a anarquia. No entanto, as pessoas que ficam repetindo esses tristes provérbios são as mesmas que acham muito humano todo e qualquer ato mais ou menos repulsível, e as mesmas pessoas que se deleitam com canções realistas. São estas pessoas que acusam o existencialismo de ser demasiado sombrio, a tal ponto que eu me pergunto se elas não o censuram, não tanto pelo seu pessimismo, mas justamente pelo seu otimismo. Será que, no fundo, o que amedronta na doutrina que tentarei expor não é o fato de que ela deixa uma possibilidade de escolha para o homem? Para sabê-lo, precisamos recolocar a questão no plano estritamente filosófico. O que é existencialismo? A maioria das pessoas que utilizam este termo ficaria bastante embaraçada se tivesse de justificá-lo.
Hoje em dia a palavra está na moda e qualquer um afirma sem hesitação que tal músico ou tal pintor é existencialista. Um cronista de Clarté assina o existencialista. Na verdade, essa palavra assumiu atualmente uma amplitude tal e uma tal extensão que já não significa rigorosamente nada. Está parecendo que, na ausência de uma doutrina de vanguarda análoga ao surrealismo, as pessoas ávidas de escândalo e de agitação estão se voltando para esta filosofia, que, aliás, não pode ajudá-las em nada nesse campo. O existencialismo, na realidade, é uma doutrina menos escandalosa e mais austera. Ela destina-se exclusivamente aos técnicos e aos filósofos. Todavia, pode ser facilmente definida. O que torna as coisas complicadas é a existência de dois tipos de existencialista. Por um lado, os cristãos, entre os quais colocarei Jaspers e Gabriel Marcel, de confissão católica. E por outro, os ateus, entre os quais há que situar Heidegger, assim como os existencialistas franceses e eu mesmo. O que eles têm em comum? É simplesmente o fato de todos considerarem que a existência precede a essência, ou, se preferir, que é necessário partir da subjetividade. O que significa isso exatamente? Consideremos um objeto fabricado como, por exemplo, um livro ou um corta-papel. Esse objeto foi fabricado por um artífice que se inspirou no conceito. Tinha como referenciais o conceito de corta-papel, assim como uma determinada técnica de produção que faz parte do conceito e que, no fundo, é uma receita. Desse modo, o corta-papel é, simultaneamente, um objeto que é produzido de certa maneira e que, por outro lado, tem uma utilidade definida. Seria impossível imaginarmos um homem que produzisse um corta-papel sem saber para que tal objeto iria servir. Podemos assim afirmar que, no caso do corta-papel, a essência, ou seja, o conjunto das técnicas e das qualidades que permitem a sua produção e definição, precede a existência. E desse modo também, a presença de tal corta-papel ou de tal livro na minha frente é determinada. Eis aqui uma visão técnica do mundo em função da qual podemos afirmar que a produção precede a existência. Ao concebermos Deus Criador, identificamo-lo, na maioria das vezes, com um artífice superior, e, qualquer que seja a doutrina que considerarmos, quer se trate de uma doutrina como a de Descartes ou a de Leibniz, admitimos sempre que a vontade segue mais ou menos o entendimento, ou, no mínimo, que o acompanha e que Deus, quando cria, sabe precisamente o que está criando. Assim, o conceito de homem, no espírito de Deus, é assimilável ao conceito de corta-papel, no espírito do industrial. E Deus produz o homem segundo determinadas técnicas e em função de determinada concepção, exatamente como o artífice fabrica o corta-papel segundo uma definição e uma técnica. Desse modo, o homem individual materializa certo conceito que existe na inteligência divina. No século XVIII, o ateísmo dos filósofos elimina a noção de Deus, porém não suprime a ideia de que a essência precede a existência. Essa é uma ideia que encontramos com frequência. Encontramo-la em Diderot, em Voltaire e mesmo em Kant. O homem possui uma natureza humana. Essa natureza humana, que é o conceito humano, pode ser encontrada em todos os homens, o que significa que cada homem é um exemplo particular de um conceito universal, o homem. Em Kant, resulta de tal universalidade que o homem da selva, o homem da natureza, tal como o burguês, deve encaixar-se na mesma definição, já que possuem as mesmas características básicas. Assim, mais uma vez, a essência do homem precede essa existência histórica que encontramos na natureza. O existencialismo ateu que eu represento é mais coerente. Afirma que se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência. Um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito. Este ser é o homem, ou como diz Heidegger, a realidade humana. O que significa aqui dizer que a existência precede a essência? Significa que, em primeira instância, o homem existe e encontra a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. O homem, tal como o existencialista o concebe, só não é passível de uma definição porque, de início, não é nada. Só posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo. Assim, não existe natureza humana, já que não existe um Deus para concebê-la. O homem é tão somente, não apenas como ele se concebe, mas também como ele se quer. Como ele se concebe após a existência, como ele se quer após esse impulso para a existência.
O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. É esse o primeiro princípio do existencialismo. É também a isso que chamamos de subjetividade, a subjetividade que nos acusam. Porém, nada mais queremos dizer senão que a dignidade do homem é maior do que a da pedra ou a da mesa. Pois queremos dizer que o homem, antes de mais nada, existe, ou seja, o homem é, antes de mais nada, aquilo que se projeta no futuro e que tem consciência de estar se projetando no futuro. De início, o homem é um projeto que se vive a si mesmo subjetivamente, ao invés de musgo, podridão ou couve-flor. Nada existe antes deste projeto. Não há nenhuma inteligibilidade no céu, e o homem será apenas o que ele projetou ser. Não o que ele quis ser, pois entendermos vulgarmente o querer como uma decisão consciente que, para quase todos nós, é posterior àquilo que fizemos de nós mesmos. Eu quero aderir a um partido, escrever um livro, casar-me. Tudo isso são manifestações de uma escolha mais original, mais espontânea do que aquilo que chamamos de vontade. Porém, se realmente a existência precede a essência, o homem é responsável pelo que ele é. Desse modo, o primeiro passo do existencialismo é o de pôr todo o homem na posse do que ele é, de submetê-lo à responsabilidade total de sua existência. Assim, quando dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas responsável pela sua estrita individualidade, mas que ele é responsável por todos os homens. A palavra subjetivismo tem dois significados, e os nossos adversários se aproveitam desse duplo sentido. Subjetivismo significa, por um lado, escolha do sujeito individual por si próprio, e, por outro lado, a impossibilidade em que o homem se encontra de transpor os limites da subjetividade humana. É nesse segundo significado que constitui o sentido profundo do existencialismo. Ao afirmarmos que o homem se escolhe a si mesmo, queremos dizer que cada um de nós se escolhe, mas queremos dizer também que, escolhendo-se, ele escolhe todos os homens. De fato, não há um único de nossos atos que, criando o homem que queremos ser, não esteja criando simultaneamente uma imagem do homem tal como julgamos que ela deva ser. Escolher ser isto ou aquilo é afirmar concomitantemente o valor do que estamos escolhendo, pois não podemos nunca escolher o mal. O que escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser bom para nós sem o ser para todos. Se, por outro lado, a existência precede a essência, e se nós queremos existir ao mesmo tempo que moldamos nossa imagem, essa imagem é válida para todos e para toda a nossa época. Portanto, a nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, pois ela engaja a humanidade inteira. Se eu sou um operário e se escolho aderir a um sindicato cristão em vez de ser comunista, e se por essa adesão quero significar que a resignação é, no fundo, a solução mais adequada ao homem, que o reino do homem não é sobre a terra, não estou apenas engajando a mim mesmo. Quero resignar-me por todos e, portanto, a minha decisão engaja toda a humanidade. Numa dimensão mais individual, se quero casar-me e ter filhos, ainda que esse casamento dependa exclusivamente de minha situação, ou de minha paixão, ou de meu desejo, escolhendo o casamento, estou me engajando não apenas a mim mesmo, mas toda a humanidade, na trilha da monogamia. Sou desse modo responsável por mim mesmo, e por todos, e crio determinada imagem do homem por mim mesmo escolhido. Por outras palavras, escolhendo-me, escolho o homem.